graças a Deus. Peraí, aqui. Nós vamos ler aqui uma mensagem do nosso livro Agenda Cristã. Medicamentos evangélicos. Ajude sempre. Não tema. Jamais desespere. Aprenda incessantemente. Pense muito. Medite mais. Vale pouco. Retifique amando. Trabalhe feliz. Dirija equilibrado. Obedeça contente. Não se queixe. Siga adiante. Repare além. Veja longe. Discuta serenamente. Faça luz. Semeie paz. Espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. Então, graças a Deus, vamos agora fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai nesse momento tão diferente. Nós sabemos o quanto estamos aqui envolvidos por essa corrente bendita que dirige esse trabalho, através dos recursos que chegam do alto, mas também através do nosso pensamento, das nossas atividades, do nosso envolvimento. Que possamos, neste momento, estar conectados através do estudo que será trazido pelo nosso irmão Sidney, que é tão importante do Evangelho, um ponto do Evangelho que nos traz tantas reflexões, tão atual. Sabemos o quanto que esses estudos eles são organizados pela equipe espiritual da casa. E é desse estudo é que necessitamos neste momento, que possamos estar envolvidos com essas vibrações que chegam do alto, envolvendo também aqueles que estão a caminho, aqueles que estão em pensamento, que não poderão estar no nosso estudo, que tudo possa ser na direção do nosso Pai, com a misericórdia dele, em Jesus nosso Mestre, toda a equipe presente. Graças te damos, Pai, por mais essa oportunidade. Graças a Deus. Então, nosso irmão com a palavra, tá? Graças a Deus. Bem, boa noite a todos. É com imenso prazer que nós estamos agora de forma virtual, né? Que nós já tivemos aí no Maria de Magdala presencialmente, mas essa nova forma de nós vivermos, né, está fazendo com que nós nos adaptemos a uma série de novos modelos. E hoje nós vamos falar do Evangelho. Evangelho eu acho que o estudo, eu há muito tempo, eu sou facilitador de livros. Já facilitei o Evangelho durante 3 anos. E há 17 anos eu facilito o Livro dos Espíritos, né? Então, eu digo sempre, eu gosto de lembrar, o Viana de Carvalho fala para o Divaldo, assim que ele começou, Divaldo conta isso numa das palestras dele. Assim que Divaldo começou, Viana de Carvalho, Divaldo tinha 17 anos, né? Assim que ele começou com o mediunato dele, Viana de Carvalho aparece e fala assim: Divaldo, estude o Livro dos Espíritos. Divaldo morava em Santarém. Santarém não tinha livraria. Aí Divaldo vai ou melhor, Divaldo morava em Feira de Santana, Feira de Santana. Aí Divaldo, Feira de Santana não tinha livraria, Divaldo foi a Salvador. Aí ele procura lá em Salvador, ele acha o Livro dos Espíritos. Ele acha o Livro dos Espíritos e, a princípio, não gostou do Livro dos Espíritos. Porque Divaldo gostava de ver figurinhas. O Livro dos Espíritos só tem aquela cepa de uva
no início do livro, na introdução, e não tem mais nenhuma figura. Divaldo pega o livro, vai para casa, em um mês, lê o Livro dos Espíritos. Aí Viana de Carvalho, ele fala, Viana, pronto, já li o Livro dos Espíritos. Viana de Carvalho fala para ele, Divaldo, leia o Livro dos Espíritos. Viana de Carvalho, obviamente, achou muito rápido o entendimento de um livro em um mês. Divaldo vai, começa a estudar o livro, fica 3 meses estudando o Livro dos Espíritos. Aí aparece de novo para Viana de Carvalho, aparece para ele, pronto, Viana, já li o Livro dos Espíritos. Aí Viana fala como a mamãe falava para a gente, quando a gente ia estudar a tabuada, né? Divaldo, estude o Livro dos Espíritos. Aí Viana deu uma dura nele. Ele vai, fica 1 ano estudando o Livro dos Espíritos. E aí ele ficou maravilhado com o livro. E Viana aparece para ele depois e fala assim, Divaldo, se você viver 100 anos e estudar 100 vezes o Livro dos Espíritos, você vai estudar 100 livros diferentes. Eu, esse tempo que eu estou estudando, esses 17 anos já de Livro dos Espíritos, eu tenho a certeza de uma coisa, não só o Livro dos Espíritos, mas também o Evangelho. À medida que você pega e na medida que você estuda esses 2 livros, na medida que você vai amadurecendo, você vai fazendo uma interpretação cada vez mais interessante deles. Então, até a própria construção do Evangelho, ela é de uma forma interessante, que a orientação que os espíritos deram para Kardec, a gente, nos 4 primeiros capítulos do Evangelho, eles falam de uma maneira geral. A espiritualidade fala para nós, é fundamental que a gente consiga entender bem os 4 capítulos para a gente conseguir entender bem todo o restante do Evangelho. Na medida em que você vai reestudando isso, você vai conseguindo aprofundar cada vez mais, você vai mudando o teu entendimento, ele vai tendo, eu digo, vai tendo um plus a cada vez que você estuda. Até porque a doutrina espírita tem uma coisa muito interessante. Não é pura e simplesmente ler e acabou. Não. Eu digo que a doutrina ela tem o estudo da doutrina, ela tem 4 passos que é bastante interessante. Ler, estudar, refletir e praticar. Então, na hora que nós fazemos uma coisa desse tipo, a gente consegue crescer. E, falando hoje de meu reino não é deste mundo, né, onde Jesus começa a mostrar para a gente que não é aquela ideia que nós tínhamos de que Deus criou a Terra e criou as estrelas só para a gente ficar admirando, não. Existem muito mais coisas do que a gente imagina. Existem mundos extremamente interessantes que a gente precisa entender. Estamos aqui passando por essa escola de provas e expiações. Eu não sei quantas vezes ainda mais nós vamos ter que voltar aqui, mas esperamos que já estejamos prontos para permanecermos no mundo de regeneração como esse já está se moldando para ser, né? E lá nesse capítulo 2, no item 5, ele fala sobre o ponto de vista. E tem eu separei algumas passagens bastante interessantes que tem nessa mensagem. É óbvio que nós vamos centralizar o nosso estudo nesse item 5, entretanto, para um perfeito entendimento, a gente vai fazer uma abordagem um pouco maior
um pouco maior que isso. E fala algumas, vamos dar uma passeada aqui no que ele fala. Não precisa, não vou ler até que dá para o item, porque não é tão grande, se vocês me permitem, eu vou dar uma lida aqui. Diz assim, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, o ponto de vista, item 5. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe se afiguram reais. A perda do menor deles lhes ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade ferida são outros tantos tormentos, que lhe se transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assumem tudo o que rodeia, o mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na intensidade. Percebe-se, então, que os grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco se elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Ele encerra de forma magistral, né, da gente. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Bem, aí a gente pensa, a gente destaca algumas coisas bastante interessantes. Por exemplo, ele diz aqui para a gente, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Lá na antiga Roma, tinha um ditado que era o carpe diem. O que significava esse carpe diem? Era viver intensamente hoje, porque não tinha certeza da manhã. Muita gente não tem a menor ideia do que está fazendo aqui. Muita gente tem a filosofia do Zeca Pagodinho, né? Da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.
Muita gente não tem ideia do que nós viemos fazer aqui. Isso é grande parte da humanidade. Fizeram a seguinte pergunta para o Dalai Lama. O que mais o impressiona na humanidade? Aí o Dalai Lama deu a seguinte resposta: o homem. O homem, porque gasta a saúde para ganhar dinheiro. Depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Vive tão ansiosamente pensando no futuro que não vive no presente e não vive no futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. O que significa uma coisa desse tipo? Só esse pensamento do Dalai Lama dá horas de discussão para a gente, dá horas de reflexão. Então, o homem, ele não sabe, se ele não sabe o que ele está fazendo aqui, ele não sabe o que ele vai buscar, não sabe o que ele vai fazer, não sabe o que ele vem procurar. Então, na hora que Jesus passou para nós o maior dos ensinamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que grande parte da humanidade não está nem aí para o que Jesus falou. Tanto que a Joana de Ângeles, Joana é mentora do Divaldo. Num dos livros dela, ela faz a seguinte afirmativa: grande parte da humanidade terrestre continua adormecida em relação às verdades espirituais. Então, essa grande parte da humanidade, nós, ainda bem, graças a Deus, que nós já começamos a despertar. Porque a doutrina espírita, ela ensina para a gente. Eu digo que a doutrina espírita é explicadora das mensagens de Jesus. Ela veio facilitar para nós o entendimento das mensagens que Jesus deixou. E ele falou isso lá atrás. Ele falou assim: vou, mas pedirei a meu Pai que envie um consolador que ficará convosco. Repetirá o que eu disse e dirá coisas que eu não disse. Por que ele falou dessa forma? Porque naquele momento lá atrás nós não tínhamos condições de entender tudo que ele estava querendo dizer para a gente. Então, falar de fé, falar de algumas coisas que a gente não tinha a menor ideia do que fosse. E quando Kardec traz para a gente a doutrina espírita, no lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, Kardec traz para nós a era do Espírito. Kardec traz para nós a era onde aqueles ensinamentos que ele trouxe para a gente, vem mostrar que a coisa é muito mais profunda do que até então se pensava. É óbvio que durante a humanidade tivemos pensadores, tiveram lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala a respeito dos precursores do espiritismo, né? Sócrates e Platão, lá atrás, que falavam diversas coisas. Então, tinham esse entendimento. E a doutrina espírita veio facilitar para a gente o entendimento de que nós estamos fazendo. E nós somos muito felizes. Somos muito felizes porque, a partir do momento em que estudamos, que entramos na doutrina espírita, aprendemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Quando nós já sabemos isso, aí fica muito mais fácil. A doutrina fala para a gente, a respeito, ela esclarece para nós a respeito da reencarnação. Então,
estamos aqui para evoluir. Estamos aqui para evoluir enquanto seres espirituais que somos. Porque o homem é composto de três, o homem é um ser composto, né? Ele é composto de três coisas: corpo físico, perispírito e espírito. Esse corpo físico, temporário. Então, a partir do momento em que nós conseguimos ter esse entendimento de que nós somos seres espirituais em experiência corporal, não somos somente esse corpo, não. Temos muito mais coisas, só que tem muita gente, as pessoas que estão a caminho com a gente, a grande maioria deles não tem a menor consciência disso. Nesse momento que nós estamos atravessando essas dificuldades com essa pandemia aí, nós estamos vendo, são polarização de discussões. A gente tá, um monte de gente morrendo e um monte de gente não está nem aí para isso. Tem um monte de gente, a gente sabe aí que estão se comprometendo, que estão plantando coisas erradas, que estão tentando se locupletar com a desgraça alheia. Tudo isso tem resposta lá na frente. Todas essas dificuldades que essas pessoas estão criando tem resposta lá na frente. Então, na hora que ele fala para a gente aqui que muitos parecem que tem na vida física, nas coisas materiais, a sua principal, seu principal foco, esquecem que quando voltar para o mundo espiritual, que todos nós vamos voltar, vai ficar tudo por aqui. E aqueles que se prendem muito ao mundo físico, aqueles que se prendem muito às coisas materiais, o sofrimento deles é muito grande. O Chico Xavier, uma vez, num pinga-fogo, lá nos idos de 89, mais ou menos, se não me falha a memória, ele falou uma coisa que eu anotei aquilo no meu evangelho. Ele falou assim: a questão mais aflitiva do espírito quando retorna ao mundo espiritual é a consciência do tempo perdido. O que é essa consciência do tempo perdido? É a consciência do tempo perdido acumulando coisas que não vai usar, prestando atenção em coisas que não tem nada a ver, tentando enriquecer como... Não é que a doutrina espírita seja contra a riqueza, não. Não, a gente tem que dar o valor relativo às coisas. Então, muita gente preza a riqueza demais. Daqui a pouco vai ficar por aí, a riqueza vai ficar toda aí e ele vai embora. Então, as pessoas não têm a consciência de que a vida futura, depois da morte, existe vida. As pessoas ficam centrando todos os seus interesses nas coisas materiais. E a doutrina espírita ensina para nós que estamos aqui para evoluir. E essa evolução, a nossa evolução, consiste basicamente em duas coisas: conquistar virtudes e perder vícios. Diga-se de passagem, perder vícios é muito mais difícil que conquistar virtudes. Perder os vícios, esses vícios já nos acompanham muito tempo. Tanto que lá nós vamos fazer, de vez em quando, algumas referências ao Livro dos Espíritos, que é óbvio que é a base da doutrina espírita. O Evangelho é tremendamente importante, mas em termos filosóficos, eu acho que o Livro dos Espíritos
O Deolindo Amorim, ele fala no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, ele fala o seguinte, tem o seguinte comentário: o Espiritismo deveria ser para nós não uma simples religião, mas uma filosofia de vida. Então, nós agirmos conforme nos ensina o Livro dos Espíritos seria a solução para os nossos problemas. Agirmos como nos ensina o Evangelho, pronto, é a solução para os nossos problemas. Não ter só como meio de estudo. Tanto que eu digo para as pessoas no nosso círculo de estudos, é fundamental querer se modificar. Porque o livro, essa modificação que acontece para a gente de perder vício e conquistar virtudes, ou tem a escala espírita. Então, dentro dessa escala tem espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Esse caminho é um caminho complicado, é um caminho difícil, não é um caminho tão fácil. Para você sair de espírito imperfeito, para buscar ser bom espírito, para um dia chegar a espírito puro, porque este é o nosso destino, a evolução nossa é nesse caminho, é óbvio, deixando vícios e conquistando virtudes. Só que esse passo a passo não é rápido. Esse passo a passo existe um esforço interior muito grande. Esse esforço interior, na medida em que eu tenho fé no futuro, aí a coisa se modifica. Não que eu abandone a vida material, não. Mas que eu dê a devida importância para isso. Os espíritos falam para nós, eles dizem para nós que o nosso maior defeito, diz lá na questão 913, é o egoísmo. O egoísmo é a matriz de todos os males que nós temos. Inveja, ciúme, todas as falhas que nós temos é o egoísmo. Orgulho, vaidade, essas coisas todas. Então, na medida em que nós não conseguimos abandonar essa vida material, esse campo material, olhando para a vida futura, nós vamos permanecer com esses vícios todos. E muitas das vezes, eu digo que nós, em determinados momentos, nós ficamos culpando Deus ou culpamos aqueles que estão com a gente na caminhada pelas nossas mazelas. Mas essas mazelas, quem cria somos nós mesmos. Está aqui no Evangelho, a gente vai ver isso mais lá em capítulos mais lá na frente. Essas dificuldades que eu crio, ou muitas delas eu trago do passado. A partir do momento em que eu não consigo entender a importância da vida espiritual na minha evolução, a partir do momento em que eu começo a entender, que eu começo a buscar essa evolução, que eu começo a me interessar, que eu começo a perceber que eu não sou um ser que vai acabar com a morte, não. Depois existe uma série de coisas, a gente não vai. Somos imortais, não eterno, eterno somente Deus. Porque depois dessa vida, nós vamos voltar para o mundo espiritual. Vamos continuar no mundo espiritual, depois vamos fazer vamos ter uma nova experiência aqui. Tudo isso para que nós consigamos ir evoluindo. Só que essa evolução não se dá de uma maneira
eu digo que não tem evolução express. A evolução só se dá na medida em que eu me esforço, na medida em que eu procuro me melhorar. E essa busca pela melhora, ela consiste, a gente falou ainda agora, perder vícios e conquistar virtudes. Eu tenho que sair daqui e começar a me afastar cada vez mais dos vícios que eu tenho e buscando a virtude que está lá na frente. Para isso, eu tenho que ter fé na vida futura. Eu tenho que ter fé naquilo que eu faço. Então, ele fala aqui para nós assim, ó, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram eles a vida terrena. Essa fé na vida futura, muitas das vezes, eu já me peguei, agora é melhor, já me peguei, não posso fazer isso não, porque senão eu vou ter que me reajustar com isso lá na frente. É uma forma de conseguir melhorar o nível evolutivo? Com certeza absoluta. Só que, falamos ainda agora, um monte de gente não tem a menor consciência das coisas que estão fazendo aqui, das plantações que estão fazendo. Não tem ideia do que vão colher lá na frente. Se grande parte das pessoas soubessem o que estão semeando, teriam muito cuidado. Teriam muito cuidado porque é um comprometimento muito grande. Determinadas posições que você chega, você tem um comprometimento muito grande. Então, muitas das vezes as pessoas fazem algumas coisas que elas não têm ideia do comprometimento que estão criando para elas mesmas. Então, nós precisamos mudar um pouco. Precisamos entender que a evolução não está centrada nas coisas materiais. Não, isso tudo é passageiro. As coisas materiais vão ficar aqui. Esse processo evolutivo nosso, não, a doutrina espírita ensina isso para nós. E só vai aprender quem quer. As conquistas materiais, elas têm até uma visão bastante interessante, desde que sejam trabalhadas, desde que sejam conquistadas de forma legal, sem prejuízo dos outros. Porque eu vou deixar tudo que tenho e vou chegar no mundo espiritual com tudo que eu sou. Então, não são as conquistas materiais que vão fazer de mim esse ser. O Mário Sérgio Cortella, ele fala, ele tem uma palestra dele, onde ele fala assim: você quer ser famoso ou importante? Porque as pessoas famosas, as pessoas, a gente esquece, mas aquele que é importante não. Aquele que é importante para você, você vai lembrar sempre. Então, seja importante para alguém. E o que é ser importante para alguém? É ter significado na vida daquela pessoa. Que mesmo na hora que você não estiver aqui, alguém na hora vai lembrar assim: puxa, se fulano estivesse aqui, fulano agiria dessa forma. Então, é importante que nós não nos preocupemos tanto com ter, mas nos preocupemos mais com o ser, porque é isso que vai fazer a nossa evolução. Sermos bons.
e não termos. Né? Então, continuando aqui, muita gente fala, né? O Leon Denis, a gente falou ainda agora sobre vontade, né? E lá no Problema do Ser, o Destino e da Dor, Leon Denis ele fala que a vontade é a maior potência que o espírito tem. Então, se eu quiser alguma coisa, se eu fizer por onde, eu consigo me melhorar. Então, essa visão, Kardec pergunta aos espíritos lá na questão 909 do Livro dos Espíritos. Já nessa vida podemos nos melhorar? E os espíritos dão a seguinte resposta: com muito pouco esforço. O que falta para nós é vontade. E como o Leon Denis fala lá no Ser do Destinador, o problema do ser do destinador, a vontade é a maior potência que o espírito tem. A partir do momento que eu tenho vontade, aí eu consigo me melhorar. A partir do momento que eu tenho vontade, eu consigo avançar no meu momento evolutivo. Eu falo, a doutrina espírita, ela está aqui como consoladora, e não para ficar adoçando a vida daquele que não quer melhorar. Nós vemos isso até nos livros, nos grandes livros espíritas. Eu sou facilitador também, esse ano estamos parados, do livro Obreiros da Vida Eterna. Facilitei durante 4 anos esse livro. E ali tem diversos exemplos. Quando nós não queremos nos melhorar, a espiritualidade deixa a gente lá. Ela está ali o tempo todo para nos auxiliar, se nós quisermos. Tanto que alguém falou para a gente assim, ó, ajuda-te que o céu te ajudará. Desde que eu queira me melhorar, aí eu consigo. Desde que eu queira. Eu fico lembrando, em grande parte, muitos de nós, vimos o Nosso Lar, o filme Nosso Lar. E a gente lembra que André Luiz ficou durante muito tempo lá naquela zona de sofrimento, né? Lá no umbral, que a gente acha que o umbral só acontece lá no mundo espiritual, né? Mas aquilo não é um lugar físico, não. Um lugar consciencial. Então, ele ficou durante muito tempo lá. A espiritualidade tinha abandonado ele? Não. Na hora que ele leva o pensamento, na hora que ele procura se melhorar, ele começa a pensar de forma diferente, aí os amigos espirituais conseguem se aproximar dele. Assim somos nós também. À medida em que queremos nos melhorar, os amigos espirituais chegam mais próximos da gente. Nós precisamos dar condições deles se aproximarem da gente. E nós temos essa fantástica dessa doutrina. Eu digo que essa doutrina ela é fabulosa, que ela ensina os pormenores para a gente, mesmo aqueles que que não estão tão preocupados com a melhora, ela pacientemente encaminha a gente para essa melhora. Eu gosto de contar nesse livro Pobreza da Vida Eterna, no estudo que nós fazíamos, tem 4, 5 anos atrás. Eu, fazendo a abertura do livro, normalmente eu fazia alguns comentários a respeito do assunto que íamos tratar naquela aula. Aí, um belo dia, fazendo esse comentário, uma
colega da turma, né, um grupo de 20 pessoas mais ou menos, ela falou assim: Sidney, permite que eu fale um negócio aqui? Eu falei, fica à vontade. Aí ela falou, eu estava falando sobre perdão e reconciliação. Aí ela falou assim: eu já estou há 16 anos aqui nessa casa. Eu escuto falar sobre perdão e reconciliação. E nesse momento, eu percebi que eu não me esforcei para fazer isso. Não me esforcei para reconciliar e para perdoar. Aí, na hora que você escuta uma coisa desse tipo, aí você começa a pensar quantas oportunidades, não só aquela pessoa, ela teve a coragem de fazer aquela confissão, mas quantos de nós já teve a oportunidade de exercitar e não esteve nem aí para esse exercício? Não estou dizendo só de perdão e reconciliação, não. Diversos outros que, no final, vão fazer a diferença para a gente. Nós que estamos envolvidos na doutrina espírita, nós que já estamos nela há algum tempo, precisamos ter cuidado com aquele pensamento que o Chico falou lá atrás. A questão mais aflitiva para o espírito é quando ele retorna, perceber quanto tempo perdeu. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Então, nós não estamos aqui para perder tempo. Então, esse ponto de vista que nós estamos falando da vida futura, de fé na vida futura, estamos tendo dificuldade? Sim, estamos tendo dificuldade, mas eu não posso perder essa minha fé. Eu tenho que, para isso, eu preciso conhecer. Então, eu tenho que me esforçar que a minha vida aqui, eu tenha consciência de que minha vida aqui é temporária. Eu digo que ela é temporária, mas tem um filmezinho que eu gosto, O Céu Pode Esperar. Então, eu tenho que ter cuidado que, ao final disso, eu vou continuar vivendo. Não vai acabar nada, não. Não, eu tenho essa consciência, eu tenho fé nisso. Uma mensagem de Ismael, que foi em março do ano passado, uma mensagem bastante interessante. Já no meio dessa pandemia, ele falando a respeito das dificuldades que nós teríamos. Ele aconselha que nós não perdêssemos a fé, que nós seguíssemos as orientações. O Dr. Bezerra também passou uma mensagem no mesmo nível, que nós seguíssemos as orientações dos médicos, todavia não perdêssemos a fé em Deus, não perdêssemos a fé na espiritualidade. Então, nós fizéssemos a nossa parte. Essa fé, essa doutrina dá para a gente. A partir do momento em que eu consigo estudar, a partir do momento em que eu me envolvo com essa sabedoria do Evangelho, a partir do momento em que eu me envolvo com a sabedoria do Livro dos Espíritos, do Pentateuco de uma maneira geral. Mas esses dois livros são a base para a gente se melhorar. Então, é fundamental que a gente tenha em vista, não que a gente esqueça o mundo material, não. Mas tenhamos em vista a vida futura, porque a hora que nós chegarmos lá de forma tranquila, aí a gente vai saber que agimos de forma correta. Sidney, como é que eu posso fazer? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode ver se a gente está errando, ver se a gente está... Lá, a questão 919. Kardec... Já está chegando a nossa hora. Estamos
por 15 minutos. Na questão 919, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, né? Como melhorar nessa vida, né? E os espíritos falam, conhece a ti mesmo, diz que essa resposta foi dada por Sócrates. Esse conhece a ti mesmo, ele é uma inscrição que está lá no templo de Delfos, na Grécia. E a inscrição toda é conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. E, na realidade, na medida em que nós tentamos nos conhecer, mudamos. Na medida em que nós tentamos nos conhecer, nós passamos a cada dia, eu digo que é fazer, na medida em que você tenta se conhecer, você vai sendo a cada momento uma pessoa nova, que você vai rompendo com aquela pessoa antiga, com aquela pessoa que você vai conhecendo as suas falhas, você vai querendo se modificar. Tem gente que não está muito preocupado em se conhecer, mas aquele que quer se modificar, esse sim, esse vai tentando fazer cada vez mais de forma nova. Logo a seguir, Santo Agostinho complementa essa questão. Na 919, ele fala assim: fazei como eu fazia quando estava entre vós. Ao final de cada dia, passava em revista tudo o que havia feito. E, se tivesse cometido algum deslize, no dia imediato passava limpo. O que ele quer dizer com isso? Na medida em que eu errei com alguma pessoa, eu cometi algum deslize, não deixava passar muito tempo, eu ia fazer o meu acerto com quem eu tinha errado. Eu digo que normalmente a gente faz esse reconhecimento uma vez por ano. Muitas das vezes a gente faz isso só no dia 31 de dezembro, que a gente fala assim, esse ano agora eu vou ser assim, assado. A gente promete dia 31 de dezembro, no dia 10 de janeiro já esqueceu o que prometeu e continua cometendo os mesmos deslizes. Na hora que a gente começar a fazer isso diariamente, aí a gente vai começar a se policiar mais. Então é fundamental que a gente se modifique. É fundamental que nós consigamos trazer para nós essa vontade de querer se melhorar. Basicamente, eu acho que porque nós funcionamos muito a partir das, entre aspas, ameaças. E essa, eu acho que a maior delas que eu considero é essa que eu falei para vocês que o Chico disse. A questão mais aflitiva do espírito no além é a consciência do tempo perdido. Então, é fundamental que nós tenhamos essa consciência de evitar perder tempo. Como é que eu vou evitar perder tempo? Vou evitar perder tempo reconhecendo que eu tenho que perder vícios e conquistar virtudes. Eu sou um espírito imperfeito. Ainda preciso chegar a bom espírito para depois conseguir chegar a espírito puro. Esse processo é lento, não dá saltos. Mas eu tenho que me esforçar, eu preciso ter fé. Eu digo que algumas coisas, elas funcionam de forma em cadeia. Autoconhecimento, autoconfiança, perseverança, determinação e fé. Na medida que eu tenho essas 5 coisas, que não são difíceis, no momento que eu começo, elas vão acontecendo quase que automaticamente. Eu só não posso
ficar lá na zona de conforto. Não. Eu tenho que sair da zona de conforto. Tenho que me esforçar. Tenho que me esforçar e ir em busca dessa fé. Essa fé raciocinada que a doutrina espírita dá para gente. Então, não é a fé cega que alguns têm. Não estamos aqui para discutir isso. Estamos aqui para nos conscientizarmos dessa fé raciocinada que precisamos desenvolver. Como é que eu vou desenvolver isso cada vez mais? Estudando mais ainda. Livro dos Espíritos, Evangelho. Me aprofundando cada vez mais. Então, eu preciso me modificar. Eu preciso me melhorar, porque eu preciso deixar de ser espírito imperfeito e começar a chegar a ser bom espírito. E lá no futuro, aí sim, eu vou ser espírito puro. Eu não posso perder a fé, porque a partir do momento que eu perco a fé, não ando mais, não caminho mais. Só que tem uma coisa. A doutrina espírita, a partir do momento em que você realmente se dedica a ela, aí você não para. Tem dificuldades? Tem, mas a fé aumenta a partir do momento em que você é colocado à prova. Então, o que nós precisamos fazer? É nos aprofundarmos cada vez mais nessa fé. É nos aprofundarmos cada vez mais no estudo. Eu estava estudando, falar a respeito de amar os inimigos. Puxa vida, eu tenho que aprender a amar os inimigos? Tem sim. Tem, sabe por quê? Aí a gente fica olhando a escala espírita. Os que são bons espíritos hoje já passaram por esses exercícios de perdoar, de amar o inimigo, uma série de outras coisas. Nós também temos que fazer isso. Temos que aprender a fazer isso se quisermos evoluir. Porque senão nós vamos, é óbvio, que iremos evoluir muito mais lentamente, se não fizermos. Mas ninguém está aqui a passeio, não. Se a gente considerar o planeta Terra como um grande avião, não tem nenhum passageiro, não. Somos todos tripulantes, todos nós temos trabalho. Então, nesta nave, não tem ninguém a passeio. Alguns acham que estão a passeio. A doutrina espírita falou para mim que eu não estou a passeio, não. Então, eu preciso me esforçar. Então, será que eu estou me esforçando o suficiente? Eu tenho que ter essa consciência tranquila. É óbvio que ninguém vai ser crucificado se não fizer. Não. Deus é tão bom, mas tão bom, que se você não fizer, ele fala assim, filho, vai lá e faz de novo. Ele te dá a oportunidade de uma nova reencarnação. Só que no atual nível evolutivo que nós chegamos, enquanto seres espirituais, perder a oportunidade, complicado. Complicado. Os nossos amores vão acabar avançando e a gente vai ficar na retaguarda lá. Então, vamos fazer o esforço que nos for possível para que nós possamos nos melhorar. Aquele parente difícil que nós temos, o vizinho, aquelas situações todas. Eu digo que diariamente, a todo momento, nós estamos passando por exercícios. Só que a gente não consegue identificar, só que não vem escrito embaixo, não vem ali escrito assim, ó, isso é um exercício. Não. Então, nós precisamos passar por todos esses exercícios. Cada momento que a gente consegue passar por um exercício, nos capacita para o exercício seguinte.
O exercício seguinte vai ser mais fácil? Não, mas eu vou estar mais bem preparado, porque eu já consegui passar por isso. Então, a gente precisa fazer o nosso esforço. A gente precisa ter fé. Essa fé raciocinada que só a doutrina espírita traz para nós. Vamos estudar, ler, estudar, refletir e praticar. Aquele companheiro difícil, parente difícil, vizinho difícil, colega de trabalho difícil, essas complicações todas que nós vemos, não é para irritar a gente, não. Isso são provas que a gente está passando. Então, se nós que estamos dentro da doutrina espírita, a gente está com um parente difícil, cabe a cada um de nós, agradece a ele porque ele está te dando a oportunidade de se melhorar. Ele está te dando a oportunidade de você se tornar um espírito melhor. É para isso que nós estamos aqui, para nos melhorarmos. Porque aqueles que não se melhorarem certamente vão para um outro campo de evolução. Então, deixa eu fazer o maior esforço que eu puder fazer. Até porque eu conheço a doutrina espírita. Eles não. Aqueles que não conhecem a doutrina espírita procedam da forma errada que estão procedendo. Eu não posso lhe dar esse direito. Não, eu já conheço a doutrina espírita, eu não posso fazer coisa errada, não. Aquele monte de políticos que a gente está fazendo uma série de coisas erradas, problema deles. Eles estão criando uma série de comprometimentos para o futuro. Nós estamos passando por isso porque certamente temos a nossa parcela de responsabilidade nisso tudo. Então, precisamos olhar para o futuro, olhar para frente e saber que eu não posso cometer erros agora. Porque se eu cometer erros, eu vou ser responsabilizado lá na frente. Que Jesus nos ilumine, que nós possamos cada vez mais nos melhorarmos, que nós possamos ter cada vez mais fé, acreditarmos sempre na espiritualidade, rezarmos sempre, porque eles estão juntos de nós, eles estão o tempo todo próximos de nós, e nos esforçarmos o máximo para que a gente consiga. Que a gente não pode esquecer daquela frasezinha: ajuda-te, que o céu te ajudará. Que a nossa fé não esmoreça. Se estamos atravessando essas dificuldades, tudo isso tem a sua razão de ser. Mas isso passa. Muita paz. Obrigado a vocês pela oportunidade que tivemos, tá? E fiquem à vontade se quiserem fazer alguma pergunta. O Lorimar vai falar alguma coisa? Lorimar. Agradecer mais uma vez ao nosso irmão Sidney aí, porque a explanação dele foi bastante clara, não deixando realmente dúvida quanto ao conteúdo, né? Agora, por último, também ele citou aí essa questão daquilo que a gente acredita precisar, mas daquilo que Deus sabe que nós precisamos, né? Muito importante. Me fez lembrar uma frase aí que a gente vê muito por aí, né? Que quando a gente pede paciência, Deus nos dá as provas para que possamos exercitar essa paciência. É verdade. E você... Não, eu falo assim, se você me permite, eu de vez em quando eu falo assim, quem reza, eu pergunto às pessoas, quem reza de noite, né? Aí o pessoal fala, normalmente a gente pede, me dê paciência. Aí no dia seguinte de manhã, a vizinha toca a campainha e a gente olha pela imagem, o que essa dona chata quer? O que a gente pediu na noite anterior? Paciência. Ela vem ali fazer com que a gente exercite a paciência. Aí a gente fica jogando a oportunidade fora.
É Então, essas verdade. dificuldades que aparecem para a gente são oportunidades para a gente testar, para a gente fazer o exercício. Na medida em que a gente faz o exercício, não vai ficar mais fácil. Só que a gente vai... É igual a prova da escola que a gente... A prova seguinte não vai ser mais fácil da que eu estou fazendo, não. Muito pelo contrário, vai ser mais difícil. Só que aquela que eu fiz me preparou para outra. E assim sucessivamente. Essas são as provas da vida. Os amiguinhos, as dificuldades que a gente tem, que a gente traz lá do passado, essa série de coisas que a gente, a partir do momento em que nós tivermos fé, que a gente aprender isso tudo, aí a gente começa a mudar, né? É verdade, é verdade. Você citou aí mesmo, né? O autoconhecimento. Recentemente, lendo aí algumas obras, né, que tratam sobre essa questão da autorreforma, o autoconhecimento, o autoperdão, a autorreforma. Então, os caminhos desse processo daquilo que viemos fazer aqui, não é, Sidney? E a gente precisa entender Com isso. certeza, E nós, principalmente nós que estamos verdade. à frente dessas obras, né, das casas espíritas, nós precisamos entender o seguinte, é o que você falou. Você citou uma questão interessante na sua explanação, que quando o indivíduo não sabe para onde tem que chegar, ele não sabe qual o caminho a tomar. E isso sempre, toda vez que alguém cita o Verdade. que você citou, me remete a uma cena daquele filme Alice no País das Maravilhas, em que a personagem Alice vem andando por uma estrada e, de repente, a estrada se divide mais 5. E tem É, algumas placas, que na verdade são setas, que apontam para esses caminhos, mas não dizem qual o destino leva. E ela fica ali perdida, né? E aí se aproxima dela o coelho, né? Aquele outro personagem, né? E aham, pergunta: onde é que você. Ela pergunta, né? Para onde que eu vou? Aí ele responde: depende, para onde você quer ir? Ela falou assim: não sei. Aí ele falou assim: então qualquer caminho serve. exatamente. Para Para quem não quem não sabe para onde quer sabe ir, onde vai, qualquer coisa serve. e que nós estamos aqui estudando, né, Sidney, como você falou aí, a gente precisa saber qual é o nosso objetivo, aonde nós queremos chegar, Exatamente. né? E os espíritos têm nos dado Verdade, aí todo o roteiro, né? Todo o roteiro. verdade. E é o percurso que importa, né? Porque é no Com percurso que a certeza. gente vai adquirir aquelas qualidades que nos permitirão chegar no objetivo que nos espera, né? Gandhi já dizia que a felicidade não é o objetivo, a felicidade é o caminho. Então, enquanto você está no caminho, trata de ser feliz naquele caminho. Que muitas das vezes, um dia eu vou fazendo isso, eu vou ser feliz lá na frente. Não, pensa no agora. Pensa no agora porque o amanhã pode ser bem diferente, dependendo do que eu fizer comigo hoje. Você agora me lembrou a letra de uma música que a gente de vez em quando cantava na nossa casa, né? O futuro é agora, vai em frente, tem demora, né? É isso aí, Sidney, isso aí. verdade. Profundo, irmão, profundo. Agradecemos aí a tua presença, tua Obrigado. Quem disponibilidade. agradece sou eu a oportunidade de estarmos juntos aí, tá bom? Não, não demore uma nova oportunidade. Deni, por favor, hein? Não deixe o Sidney em paz. Fiquem, nada, fiquem com Deus, tranquilo, tranquilo, tamo junto, tá Um bom? abraço, Sidney, um abraço. Fiquem com Deus e fé no futuro. Abraço para vocês. Fiquem com Deus. Graças a Deus, né? Por mais essa oportunidade, esse irmão está conosco aí, trazendo essas palavras do Evangelho, né? A palavra do Evangelho, ela é terapêutica, parece até que a gente está num consultório psicológico, ouvindo uma terapia, assim, participando, é consolador, né? Eu gostei das tuas Verdade. palavras, só que eu troquei, tá? É conquistar virtudes e perder vícios. Daí você botou Ah, perder. Olha só, eu joguei isso para mim, né? Que aí eu conquisto as virtudes, eu vou perdendo os vícios. isso aí, A gente, verdade. a É gente esse vai achar esforço. uma maneira, né, de conseguir. É, É isso mesmo. Jesus ele era mestre por causa disso, ele tirava a gente da zona de conforto. Então, a conquista, perder vício e conquistar a virtude, você tem que sair da zona de conforto.
Então, você tem que se movimentar, você tem que... E isso incomoda. Isso Sim, incomoda. E é, verdade. eu não posso ficar sempre nesse marasmo. Não, eu tenho que me melhorar. Aquela Né? prece aí o Lodimar colocou, né? Eu pedi forças, né? Essa Ah, prece é importantíssima. Mas é isso. exatamente. Muito bom, graças a Deus, tá? Leve aí nosso abraço, Tá bom. da nossa casa irmã. Fiquem Nossa com casa Deus. está juntinha, né? Obrigado a você. Humildade e É amor. verdade. Leve nosso Estamos abraço. pertinho. Volte mais Fiquem vezes. com Deus, tá? Então, meus irmãos, vamos agora, ele já vai sair. Vamos agora entrar em prece, né? Agradecendo por esse momento. Nossa irmã, obrigada aí pela presença. Deus te abençoe, tá? Pode vir outras vezes. E agradecemos por esse momento, entrando em sintonia com todas essas vibrações, com todos os recursos que nos chegaram através do estudo. Estivemos aqui sendo atendidos, envolvidos nessa corrente, que sempre nos reequilibra, nos envolve, mas também nos dá a oportunidade do estudo, de refletirmos, de aprendermos, porque é necessário conhecer essa verdade, né? Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora pedimos, neste momento, o nosso passo espiritual, através desses recursos do alto que estão aqui conosco, que possamos ter o nosso pensamento neste momento. Graças a Deus, agradecemos, Pai, Jesus, nosso Mestre, toda essa corrente aqui presente, a corrente do Dr. Bezerra de Menezes nos envolvendo, e que possamos, neste momento, pedir por aqueles que estão em nossos pensamentos, a todos os nossos queridos, aos irmãos que aqui não puderam chegar, aos doentes, de todo esse planeta, todo esse momento que passamos, que na tua misericórdia, Jesus, que possa mandar essas equipes de médicos, de falanges, de enfermeiros, que possam atuar junto à medicina terrestre, toda a equipe de saúde que envolve neste momento, todos os leitos de dor, os cientistas que nas suas pesquisas, que esse momento seja, sim, um momento de aprendizado, mas que possamos ter realmente a mudança, para que possamos alcançar o recurso necessário, que é a evolução. Envolva também os governantes, as nações, os projetos de melhora, de avanço, todo esse momento que estamos aí vendo tantas dificuldades, mas sabemos que faz parte ainda deste planeta, de provas e expiações, mas que possamos estar indo para uma nova era que há de chegar, assim. Envolva a todos que estão nesse momento também, em situações tão difíceis, de desespero, corrente bendita, seus mensageiros, possa estar por toda parte, Mestre. Envolva-nos também a nós, as nossas potencialidades que foi falado, a vontade, a coragem, o bom ânimo sempre, para que possamos seguir nesta caminhada. Contigo, Mestre. Graças te damos por mais esse momento, através da prece que o Senhor nos fez. Pai nosso que estás no além, glorificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão do corpo e o pão espiritual, dai-nos hoje e sempre, Senhor Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a